A paz de Cristo a todos. Vou ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Meus queridos irmãos, a Epístola de Tiago é um dos escritos mais instrutivos do Novo Testamento. Ela foi dirigida principalmente contra os erros particulares da época, produzido entre os cristãos judaicos. Não contém as mesmas declarações doutrinárias completas das outras epístolas. Porém, ela apresenta um admirável resumo dos deveres práticos de todos os crentes. Aqui nessa epístola estão manifestadas as verdadeiras ou as verdades principais do cristianismo. Então, quando ela é considerada com atenção, poderá se ver, notar claramente que ela coincide por inteiro com as declarações de Paulo acerca da graça e da justificação. Quando eu falo sobre esse termo aqui, nós temos que analisar a seguinte coisa. Ele inicia-se falando sobre a língua, né? Se alguém dentre vós cuida ser religioso e não guarda a sua língua, ele conclui dizendo que a religião do tal é vã, é frívola. Meus irmãos, nós temos uma capacidade muito grande de fazer pré-julgamentos e julgamentos alheios da forma que a gente acha correto. Talvez até analisando por algum ensinamento que a gente tem ou adquiriu pelos nossos líderes anteriores ou pela igreja que já passamos, achamos que a gente já tem a real suficiência de julgar o próximo, de julgar a pessoa e talvez até decretar ou declarar aquela vida ali se é salva ou se não é salva, se está certa, se está errada, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Então, infelizmente, acaba-se fazendo isso, talvez pelo ensinamento que as pessoas já tiveram. Para que se tenha uma base, aqui em Brasília existe cerca de 138 igrejas católicas, mais ou menos isso, em Brasília, não no entorno, só em Brasília. De templos evangélicos, comunidades e igrejas diversas, aí em Brasília e no entorno, são mais de 5.000 templos. É muita coisa. De umbanda, de terreiros assim, são mais de 500. Então religião é o que não falta, denominação é o que não falta. E aqui não tem aquela igreja assim que é a mais poderosa, a igreja mais certa, a igreja que está assim com toda a verdade. Não tem. Porque são muitos evangélicos, mais de 900 mil evangélicos, em cerca de mais de 2 milhões de pessoas. Então, essas pessoas, elas participam de uma denominação que lhe foi ensinada tal coisa e tal coisa. Só que, infelizmente, as igrejas mais antigas, as igrejas maiores, costumam dizer que elas estão com a razão e aí subjugam aqueles que fazem parte das igrejas menores ou das igrejas que começaram depois. Foi o que aconteceu comigo quando eu vim lá da minha cidade de Minas Gerais, lá em Uberlândia. Aceitei Jesus na Igreja Palavra de Cristo do Brasil. Quem fundou a igreja foi o pastor Manuel Eurípides, que saiu da Igreja Brasil para Cristo, que foi muito forte nos anos 70 e 80. Aí, por causa de alguns problemas na igreja, ele saiu e fundou a dele. Ele era um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de respeito, fez um excelente trabalho. Ele já até dorme no Senhor. Mas só que como essa igreja era muito longe de casa, eu fui congregar na Assembleia de Deus Missão, que ficava na avenida da rua que eu morava, que era mais próximo de casa. Então fiquei congregando lá. E essas pessoas nos ensinavam que essa igreja era a igreja certa. As outras igrejas eram igrejas que eram rebeldes, eram igrejas que começaram depois, que não tinham embasamento bíblico, que realmente não era a igreja correta e etc e tal. Então aquilo fica na cabeça da pessoa e ele começa a subjugar as demais igrejas ou denominações e etc. Porque ele pensa que a igreja que ele congrega é a única igreja que faz a coisa certa.
E é um grande erro quando isso acontece, porque na mente da pessoa, ela vive subjugando as demais pessoas, a fé das pessoas. E quantas pessoas estão recebendo milagres em N denominações? Quantas pessoas estão tendo a salvação da sua família, cura milagrosa, porta de emprego aberta, N coisas estão acontecendo. E essas pessoas, elas têm que entender, eu faço parte de uma denominação que ensina isso, isso e isso. Mas não significa que o que eu estou fazendo aqui é o certo para eu desfazer das outras igrejas. Então eu queria deixar essa palavra para que você refletisse um pouco mais e respeitasse as demais denominações, as outras igrejas. Claro é que existem coisas que infelizmente são inadmissíveis, inaceitáveis. São muitos pastores que realmente não sabem liderar. Eles ficam contando piada demais em cima do púlpito, ou às vezes são duros demais em cima do púlpito, e às vezes repreende demais o povo, a certo ponto que o povo até desanima de até congregar naquela igreja. Então, uma grande verdade que eu aprendo aqui nesse texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, é que quando os homens se esforçam para parecer religioso demais do que realmente são, é um sinal de que a sua religião é vã. Talvez exige demais do próximo e quem sabe nem ele mesmo pratica o que tanto ele exige. É onde ele não refreia a língua. Então a prontidão para falar das faltas do próximo é muito forte. Ele consegue ver muito defeito nas pessoas, erro demais na vida dos outros e talvez não olhe para a trave que está no olho dele. Então ele diminui a sabedoria das igrejas, dos pastores ou das pessoas, ou da fé das pessoas e até da piedade das pessoas, mas ele mesmo não pratica o que tanto ele cobra. Aí sim, cumpre-se o que está escrito: a sua religião é vã. Então o homem que tem uma língua caluniadora, uma língua maldosa, uma língua que não pode realmente ter um coração humilde e bondoso, tem uma religião vã. Ele está proferindo a sua fé de uma forma muito vazia, vaga diante de Deus. As religiões falsas, ela pode se conhecer por suas impurezas e por falta de caridade. A religião verdadeira, como diz aqui Tiago, ela nos ensina a realizar cada coisa como estando na presença de Deus, principalmente uma vida imaculada, uma vida de amor, uma vida que faz caridade, não fingida para se aparecer, mas uma vida que faz a caridade a fim de ajudar realmente o próximo, com o coração alegre para ajudar o próximo. E isso sim é uma religião verdadeira. Então nossa religião pura, religião verdadeira, é igual à medida em que estas coisas ganham lugar em nosso coração e na nossa conduta do dia a dia. Lembremos-nos que nada presta em Cristo Jesus, salvo a fé que opera pelo amor, que purifica o coração, que submete às luxúrias carnais e que obedece aos mandamentos de Deus, onde ele diz, concluindo, que ele se livra das corrupções do mundo. Então, se quer realizar uma vida devota a Deus, uma religião pura para com Deus, refreia a língua e faça o bem sem olhar a quem, para não ser vangloriado. Faça a obra de Deus como está escrito na Bíblia. E Deus ele vai honrar a sua fé, honrar a sua vida e abençoar a sua casa, a sua família e tudo quanto aquilo que está no seu coração. Zacarias capítulo 7, o versículo 10, o profeta de Deus ele diz: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intenta cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Viva bem, viva em paz, deixa Deus tomar conta da sua vida. Se o irmão quer sair da Assembleia de Deus que você congrega e quer ir para outra igreja, irmão, vai com Deus, Deus te abençoa, Deus é contigo, Deus tem um milagre na sua vida. Se o irmão quer sair daí de onde você congrega, da comunidade, quer ir para a Assembleia de Deus, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoa, Deus tem uma palavra para você lá na Assembleia, lá o Senhor está operando também. Respeite a fé dos irmãos, deixe o irmão ser feliz, ore pela vida dele, ore pela sua e o Senhor vai te abençoar a cada dia em nome de Jesus, tá bom? Fica com essa palavra e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.